A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao Momento EBD, momento de estudo das lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o irmão Peter Zuc, vou acompanhá-los nesse momento de estudo e de aprofundamento da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui, claro, com o nosso professor, nosso pastor querido e amado, pastor Mário Souza. A paz do Senhor, pastor Mário. Saúdo a todos com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor para todos, professores, alunos da Escola Dominical, a você, irmão Peter, diácono da nossa igreja, que me ajuda a apresentar esta programação. Também o querido Jairo, que está ali na técnica, nos dando toda a assistência para que você receba essa programação com o melhor som, com a melhor imagem, e que esta lição seja uma fonte de aprendizado para todos nós e que este programa seja para você, viu? Semanalmente necessário. Hoje, 6 de abril do ano da graça de Deus, de 2026. Vamos continuar estudando lições sobre o nosso querido, velho patriarca Abraão, o nosso pai da fé, suas dificuldades, a sua vida de fé, vivendo por fé, tudo quanto ele passou. E olha, esta semana a lição está muito rica, que aí vai mostrar todas as dificuldades, por onde Abraão passou, o que ele passou, como ele administrou e resolveu os problemas, tudo na permissão e direção de Deus. E como Deus foi com ele, indubitavelmente será também com você, com cada um de nós. O irmão Peter volta ao microfone para dar os avisos da semana e já entrando direto no tema da nossa lição. Irmão Peter. Glória a Deus. Irmãos, estudaremos hoje a lição de número 2, que vai ser ministrada no dia 12 de abril de 2026. Nós daremos continuidade nessa lição aos homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaac e Jacó, que é a nossa lição desse trimestre, tá bom? Nós somos a primeira Assembleia de Deus em Coqueiral de Itaparica, estamos situados na Avenida Saturnino Rangel Mauro, número 162, Praia de Itaparica, Vila Velha, Espírito Santo, com cultos durante toda a semana, sempre glorificando a Deus às 8 da manhã, com a nossa consagração com o círculo de oração, aqui no nosso templo, de segunda a sexta-feira. Terças-feiras nós temos o nosso culto de doutrina, o nosso culto de ensino, às 19h30. Quintas-feiras, também às 19h30, o culto clamando pelas causas impossíveis. E aos domingos, a nossa escola bíblica dominical, iniciando às 8h30 da manhã. E o nosso culto vespertino de louvor e adoração ao Senhor Jesus Cristo, iniciando às 17h45. Não se esqueça de curtir esse conteúdo. Quando você curte, quando você compartilha, você mostra para o algoritmo do YouTube que esse conteúdo, que Bíblia, que a palavra de Deus é importante para você e você ajuda a levar essa palavra também a outras pessoas, tá bom? Então curta, comente, compartilhe esse conteúdo, siga-nos lá nas redes sociais, no Instagram da ADCI, também os canais do pastor Elvis Rocha, que é o nosso pastor presidente, e do pastor Mário Souza, sempre com uma palavra de edificação para a sua vida, tá bom? Hoje nós estudaremos a lição de número 2, que tem o seguinte título: A fé de Abrão nas promessas de Deus. O textuário está em Gênesis capítulo 12, versículo de número 7. E assim diz o textuário: E apareceu o Senhor a Abrão e disse: A tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. A verdade prática: quando Deus faz uma promessa incondicional, ele a cumpre plenamente. A leitura bíblica em classe está no livro de Gênesis, capítulo 13, dos versículos 7 ao 18. E vamos juntos ler a palavra do Senhor. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada,
antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão armou as suas tendas, e veio e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Os objetivos da lição, aquilo que o professor deve passar ao aluno. Primeiro objetivo, apresentar o retorno de Abrão do Egito para Canaã. Segundo, enfatizar as consequências das nossas escolhas. E terceiro, mostrar os altares erguidos por Abrão a Deus. Introdução. Abrão e seu sobrinho Ló saíram juntos de Ur dos Caldeus. O Senhor era com Abrão e sua casa, e seu sobrinho também desfrutou de uma grande prosperidade. Depois de retornarem do Egito, Abrão e Ló precisaram se separar, pois não havia mais espaço para os seus animais pastarem juntos, o que gerou contenda entre seus pastores. Depois de se separarem, Deus prometeu a Abrão que sua semente seria como o pó da terra e que lhe daria todo aquele lugar por herança. Pastor Mário Souza. Meus queridos e amados, irmãos, amigos e companheiros em Cristo, o que nós vamos estudar nesta lição é muito interessante. Primeiramente, o retorno de Abrão do Egito para Canaã, pós-fome. Em seguida, as dificuldades que Abrão teve com seu sobrinho Ló, por conta do rebanho, muito rebanho para pouco pasto. E aí gerou contendas e se fez necessária a separação. Estaremos estudando isto com muita calma, né? E, finalmente, Abraão, o construtor dos altares, o homem dos altares. Que legado ele nos deixa, né? Todos nós precisamos construir nossos altares. Somos homens de altares. Quando falo homens aqui, refiro-me ao ser humano, tanto homens quanto mulheres. Resumindo esta frase, homem dos altares, homens de oração. Deus quer homens e mulheres de oração, que tenham seus altares, que tenham suas vidas integralmente consagradas ao Senhor. Por aí, vocês observem que muito teremos a aprender nesta lição, durante toda esta semana, a partir de hoje. E no próximo domingo, na classe, estaremos discutindo, né, aprendendo, estudando tão palpitante tema. Vamos agora, então, ao primeiro ponto e os seus subpontos. Irmão Peter. Primeiro ponto. Abrão volta do Egito para Canaã. Se divide em 3 subpontos. Primeiro subponto, contenda entre os pastores. Segundo, Abrão e Ló se separam. E terceiro, as escolhas de cada um. Então, primeiro subponto, contenda entre os pastores. Devido à riqueza de Abrão e de Ló, no retorno para Canaã, a terra onde estavam acampados não comportava as famílias do tio e do sobrinho, porque sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. Gênesis 13:6. É importante ressaltar que Deus já havia alertado a Abrão que ele deveria sair de sua terra e da sua parentela, lá em Gênesis 12, versículo 1. Longe da família e dos seus conhecidos, Abrão teria sua fé lapidada por Deus. Segundo subponto, Abrão e Ló se separam.
Abrão deve ter se entristecido ao constatar que seus pastores e os de Ló estavam brigando por pastagens. Percebendo o problema, o patriarca chamou seu sobrinho e propôs uma solução generosa, que Ló escolhesse primeiro a direção para onde queria ir. Se ele optasse pela esquerda, Abrão seguiria para a direita, e se ele escolhesse a direita, ele tomaria o caminho oposto. Dessa forma, o patriarca demonstrou que preferia manter a comunhão do que insistir em seus próprios direitos, confiando que Deus cuidaria de sua porção na terra. Gênesis 13, versículos 8 e 9. Temos que seguir seu exemplo, pois a palavra de Deus nos exorta a, se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Romanos 12, 18. Agir de maneira pacífica não significa fraqueza ou covardia, mas demonstra o caráter de quem tem uma fé alicerçada em Deus. Terceiro subponto, as escolhas de cada um. Ló não buscou a direção de Deus em sua escolha e nem respeitou seu tio. Escolheu somente pela aparência, vendo a beleza da fertilidade da campina do Jordão. Gênesis 13, versículos 10 e 11. Abrão, homem de fé, temente a Deus, preferiu escolher a terra prometida por Deus, a terra de Canaã. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Gênesis 13, versículos 12 e 13. O lugar escolhido por Abrão não era tão aprazível quanto ao que Ló escolheu. Contudo, o patriarca teve a bênção de Deus. Isso nos mostra que não devemos decidir nada sem a direção de Deus, nem nos deixar levar pelas aparências. Escolhas sem a orientação divina quase sempre resultam nas piores consequências. Pastor Mário Souza. Qual é o título desse primeiro ponto? Abrão volta do Egito para Canaã. Prestem muita atenção, irmãos. Abraão, ou no caso aqui ainda, né? Abrão volta do Egito para Canaã. Como vocês se lembram, na lição anterior, né? A partir do versículo 10 do capítulo 12, relata Abraão indo com toda a família para o Egito, motivo, fome, total fome em Canaã. E lá no Egito, já meditamos isto na lição passada, Abraão, no caso Abrão, foi muito, muito abençoado, né? E no retorno aqui, porque o que Deus queria era Abrão em Canaã e não no Egito. O que Deus quer é a igreja no céu e não no mundo, né? Ele retorna. E agora ele retorna com muitas riquezas. Mas com ele, o seu sobrinho Ló também enriqueceu. A fazenda dos dois era muito grande. E no lugar aonde chegaram, era pouco pasto para tão grande rebanho. E aí aconteceram 3 coisas interessantes. Num primeiro momento, os pastores de ambos começaram a se desentenderem e a brigarem. E brigaram mesmo. Num segundo momento, Abraão teve que decidir e propôs ao seu sobrinho uma separação, para que ambos pudessem viver mais e melhor. E num terceiro momento, a escolha de ambos, né? Então vejam, irmãos, o que aconteceu? Que a multiplicação do rebanho de ambos gerou problemas porque não tinha pastos para todos. E é claro, o pastor quer sempre o melhor para o seu rebanho, é ou não é? Os pastores de Abraão queriam mais pastos para o seu rebanho, e é claro que os pastores de Ló queriam mais pastos para o seu rebanho. E aí gerou um impasse, um problema. Então, observem, a briga não estava nos patrões, e sim nos pastores. Isso aqui é uma mensagem linda, viu? Conflitante, mas linda. Sabe por quê? Tem muitos pastores hoje achando que são donos dos rebanhos. E não são.
os pastores são empregados dos patrões, seja de Abraão ou de Ló. Os rebanhos não são dos pastores, não eram. Eram de Abraão e de Ló. Lembremos-nos que o rebanho espiritual não é do pastor que está cuidando, é de Jesus. Jesus é o dono, Jesus é o patrão. Nós somos seus pastores. E quantos pastores brigando por aí afora por causa de campo de trabalho, não é? Que coisa triste, não precisa disso. Então, irmãos, qual foi a decisão pacífica aí? Entre o segundo subponto, não é? Os dois, a partir do tio, veio a ideia e, consequentemente, a proposta de se separarem por causa do rebanho. E prestem muita atenção, foi o próprio Abraão quem deu a escolha ao seu sobrinho. E ele disse, olha, se tu escolheres a esquerda, eu irei para a direita. Se tu escolheres a direita, eu irei para a esquerda. Simples assim. E foi o que Ló fez. É nisso aqui que eu discuto a situação sempre. Não foi Ló quem impôs. Não. Pelo contrário, ele obedece aqui o tio. Agora, a questão da escolha. Qual de nós escolheria o lado mais seco ou o lado mais verdejante, hein? É fácil criticar quem está de fora e longe. Mas coloquem-se no lugar de Ló. Vamos nos colocar no lugar de Ló? Abraão disse para ele, escolha ou a direita ou a esquerda. E ele olhando e vendo que as campinas do Jordão eram verdejantes, ele escolheu aquilo ali. Foi falta de respeito ao tio? Decisão própria? A eternidade nos dirá. Não é verdade? Agora, uma coisa é fato. Bastava ele orar a Deus. É o que nós temos que fazer. Nem sempre aquilo que enche os nossos olhos é o certo. Pelo contrário, não te conduzas, não te orientes pela tua própria visão. Jeremias 17:9 diz que enganoso é o coração do homem e é perverso. Quem o conhecerá? Está vendo? Não confie no teu coração, não confie naquilo que teus olhos estão vendo. Outra prova, lendo 1 Samuel, capítulo 16, pode ler do versículo 1 até o 13, é muito bonito. Quando Deus mandou Samuel escolher um novo rei, porque ele havia rejeitado Saul, basta ler o primeiro versículo, né? No capítulo 15, Samuel gostava tanto de Saul que chorou a noite inteira por ele, orando a Deus. E o capítulo 16 abre, no primeiro verso, Deus dizendo, até quando terás dó de Saul, se eu o rejeitei? Olha só. E aí Deus manda que ele fosse até Belém e tirasse, né? Escolhesse dentre os filhos de Jessé um rei. E ele foi, resumindo a história, né? Mas é bom ler todo o texto, né? De 1 até o 13, 14. E quando ele chega na casa de Jessé, tinha lá alguns rapazes, sabe, irmãos? Bonitos. O primeiro que se apresentou, Samuel já disse, é esse aí, vou ungí-lo. Deus disse, olha, Samuel, não. Você está olhando a aparência. O homem olha a aparência, mas eu olho o coração. Não é esse. E olha, irmãos, passaram vários e acabaram-se ali os mancebos, os jovens. E Samuel até perguntou, Jessé, acabaram-se os jovens? Não, ainda tem um. Tem umzinho que está lá no pasto, cuidando das ovelhas. Manda chamá-lo.
nós não nos assentaremos à mesa enquanto ele não chegar. E mandaram chamar Davi. Era o último deles, né? O caçula. Os outros já preparados até para o exército. Tanto é que eles foram, alguns deles, né? Foram até para o exército, naquela luta lá de Golias, no capítulo seguinte. Basta ler o capítulo 17, 1 Samuel. Na hora que Davi chegou, aquele mocinho novinho, ruivo, né? Deus disse, é esse aí, ungiu. E diz a Bíblia que quando Samuel ungiu a Davi, versículo 13, né? O Espírito do Senhor veio sobre ele. E ele ficou cheio do Espírito Santo. E depois de alguns anos, ele assumiu o reino de Israel. Vocês estão vendo? Então, irmãos, Deus conhece o futuro. Faltou oração em Ló? Devia ter orado ou não? A verdade é que ele escolheu pela aparência. Tanto é que se ele tivesse escolhido a esquerda, Abraão iria para aqueles pastos. Porque foi Abraão quem mandou escolher. Sabe, irmão? Então você que vai fazer a tua escolha, ore a Deus, para que Deus te oriente e te determine. E veja que, aparentemente, Abraão ficou com a pior parte, né? A parte seca, a parte não florida, não verdejante. Mas com a bênção de Deus, irmãos, a própria Bíblia diz e nos informa que o deserto floresce. Deus faz o deserto florescer. E justamente o lado de Abraão depois tornou-se uma potência, né? E o que aconteceu com o lado de Ló lá na frente, porque para onde ele foi, a Bíblia diz que os homens eram maus, terríveis pecadores diante de Deus. E qual foi o fim? A destruição de Sodoma e Gomorra, que está lá, aquela destruição até hoje, aquela sequidão, não é verdade? Que no milênio tudo aquilo voltará a florescer. Vai passar um grande rio saindo do templo por ali, enchendo toda aquela campina, entrando no Mar Morto e ressuscitando aquele mar, voltando a dar peixes. Isso para o milênio. Basta ler o capítulo 47 do livro do profeta Ezequiel. Tudo aquilo ali é literal. Vai acontecer. Não é simbólico, não. Mas vocês viram, né? Os dois se separaram e foram feitas as escolhas. Quantas vezes nesta vida homens de Deus precisam se separarem, viu? Para o bom andamento, tanto dos dois, quanto da própria vida prática deles. Eu quero me ater a isto aqui, sabe? Nem sempre é para prosseguir juntos. Já era para Abraão, no caso Abraão, ter saído lá da cidade, da sua parentela, provavelmente integralmente, só a sua família. Ele trouxe o sobrinho. O sobrinho prosperou também. E lá na frente, os dois rebanhos tornaram-se tão grandes que não houve espaço para ambos. Então, saibamos, eu consigo extrair daqui uma mensagem. Quantas vezes companheiros trabalhando juntos, ambos prosperam e chega o momento de haver uma separação. Porque, do contrário, os seus próprios pastores brigarão entre si e haverá problemas. Então, quantas vezes um campo prospera que se faz necessário emancipações? É por isso que eu sou favorável quando as igrejas prosperam, chegam ao ponto de autossuficiência. Por quê? E para que se manterem integradas, né? Que haja emancipações, para que se prospere mais ainda. Abraão prosperou do seu lado, Ló prosperou do outro. O caso de Ló foi diferente porque ele foi para Sodoma e Gomorra. E dado o pecado do povo e não de Ló, tudo aquilo teve que ser destruído. Imaginem o prejuízo que Ló tomou, né? Que ele perdeu tudo ali, foi tudo queimado. Tanto é que ele saiu só com as filhas, porque a mulher também lá ficou. Tá vendo? E aconteceu tantas coisas mais. Mas o que sempre me faz lembrar é que lá na frente,
a Bíblia chama de o justo Ló. É nisso que eu me atenho, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: muitas vezes o resultado das escolhas não terminam bem se não forem na direção de Deus. Mas as separações, no caso de certas prosperidades, se faz necessárias, né? Se Abraão tivesse saído somente com a sua família, esse lado teria sido evitado lá na frente, né? E veja que depois o próprio Abraão, agora, no capítulo 18, ele ora em favor de Sodoma. Olha só, o profeta de Deus. E ele ainda disse: Deus, se tiver 50 justos lá, ele disse: não vou destruir por amor aos 50. E ele foi diminuindo, até que chegou a 10. E nem 10 tinha. E o próprio Abraão, ele foi testemunha. De longe, ele viu o fogo, a fumaça subindo daquela região. Mas Ló, o seu sobrinho, com as suas filhas, pela intercessão do seu tio, Deus os livrou, né? Os livrou. É uma mensagem linda. Até Deus disse, né? Jesus falando como foi nos dias de Ló. Assim será na vinda do Filho do Homem, viu? Depois que a igreja sair desse mundo, esse mundo será destruído. Destruído. Mas quem for salvo, quem for igreja, estará livre do fogo da ira do Senhor nosso Deus. Mas aí está, queridos. Tomemos todo o cuidado. Cuidado com as intrigas, com as contendas de outros que podem nos envolver, não é? Às vezes por conta de certas prosperidades. O bom é ficar na presença do Senhor nosso Deus, sabe? Porque Deus vai dar as devidas orientações. Se Abraão tivesse saído sozinho de lá, não teria acontecido isso. Mas ele levou o seu sobrinho, né? E a prosperidade fez com que o pasto não comportasse, tivesse que haver essa separação. Mas lembremos-nos que foi Abraão quem mandou Ló fazer a sua escolha. E as escolhas foram feitas. Resultado, né? É o que sabemos. Que tudo aquilo que Ló levou para lá, prejuízo tomou, tudo foi queimado, destruído, lá na frente. Mas ele e a família foi salva, com exceção da mulher, claro, pelo que já sabemos. Que, por sinal, é outra mensagem quando Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Ou seja, muito crente está saindo de Sodoma e de Gomorra, mas Sodoma e Gomorra não está saindo do seu coração. Está saindo de Sodoma e Gomorra, mas está olhando para trás, querendo ficar. E vai ficar, porque vai se converter numa estátua de sal. Viu? Temos que sair de Sodoma, temos que sair de Gomorra, temos que procurar uma cidade que nos dê garantia. E esta cidade é Jerusalém Celestial, porque vai cair fogo do céu. E quem tiver neste mundão velho, todos serão destruídos. Pensem muito nisto. Segundo ponto e seus subpontos. Segundo ponto, as consequências das escolhas. Se divide também em 3 subpontos. O primeiro subponto, resultados da escolha de Abraão. Segundo subponto, resultados da escolha de Ló. E terceiro, a atitude de Abraão para com Ló. Então vamos aos nossos subpontos. Primeiro, resultados da escolha de Abraão. Nossas escolhas são opcionais, mas as consequências são inevitáveis e quase sempre imprevisíveis. O texto bíblico nos mostra que Deus aprovou a escolha de Abraão, Gênesis 13, 14. Ele estava na direção de Deus e agindo de maneira correta. O Senhor o orientou sobre o futuro daquela terra, bem como sobre as consequências de sua submissão à vontade dele. Em breve, Abraão iria colher os frutos de suas escolhas, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6, 7. Segundo subponto, resultados da escolha de Ló. Tempos depois, a terra que Ló escolhera foi invadida por 4 reis, que o levaram cativo com sua família. Gênesis 14, 12. Já imaginou o arrependimento dele por ter escolhido aquela terra? Sua escolha não teve a direção de Deus.
agora Ló estava colhendo aquilo que ele havia semeado. E terceiro subponto, a atitude de Abrão para com Ló. Quando Abrão tomou conhecimento do que havia acontecido com seu sobrinho, saíram ele e todos os seus empregados em defesa de Ló. A atitude do patriarca demonstrou que ele não tinha nenhum tipo de ressentimento quanto à escolha de Ló. Abrão pelejou em favor de seu sobrinho e libertou ele e a todos que foram levados cativos. Gênesis 14, de 14 a 16. O pai da fé confiava em Deus e sabia o momento certo de agir. Precisamos orar, confiar no Senhor, mas também agir no momento certo. Pastor Mário Souza. Eis aí o segundo ponto a ser analisado. Qual é o título? As consequências das escolhas. Todas as escolhas têm a sua consequência. Todas. Sejam boas ou sejam más. Justamente o que está escrito em Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8, define bem esse segundo ponto. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semear, isto também ceifará. O que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção, destruição. Agora, o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. O que é que estamos semeando, queridos? O que estivermos semeando, indubitavelmente, é isto que ceifaremos, é isto que colheremos. O que semeia na carne, dela só vai colher corrupção, destruição, até condenação eterna. Agora, o que semeia no Espírito, do Espírito vamos ceifar a vida eterna. E aqui, nesses três subpontos, estão a escolha de Abraão, a escolha de Ló e depois a decisão, a ajuda, o posicionamento de Abraão a respeito do seu sobrinho Ló. Não é interessante? Então veja, qual foi a escolha de Abraão? Foi o resultado exatamente pós o que Ló escolheu. Ló escolheu as verdes campinas do Jordão. Restou para Abraão o lado seco, aquilo ali. Mas foi ele quem propôs. E ele arcou com isso. Sabe por quê? Porque quem estava na direção de Deus era quem? Abraão. Deus não dissera para ele antes, vai para uma terra que eu te mostrarei. E ele confiou, e ele creu, e ele obedeceu, e ele seguiu. Tudo isso aconteceu. Agora, como ele levou Ló, ele assumiu uma responsabilidade. Era para ele ter saído do meio da sua parentela, certamente deixar tudo lá. Mas ele levou Ló. Se por um lado deu esse problema todo, e muita gente fica somente a criticar Ló, coisa que eu me preocupo, porque pense bem, se a Bíblia no Novo Testamento chama ele de justo, pergunto eu, e se Ló tivesse ficado lá na terra? Ele teria tido um encontro com Deus, como seu tio teve junto com ele? Por que é que a Bíblia o chama de justo depois? São coisas a pensar, não é, irmãos? Eu, pelo menos, eu penso isso. Tá certo? Mas, no que toca a Abraão, tudo certo. Tudo correto. Deus honrou a sua palavra dada ao seu servo e a sua aliança. A terra que ele mostrou estava ali. E muito ele abençoou e o resultado está até o dia de hoje. O que ali está é muito, muito pouco ainda, porque no milênio será muito, muito maior, que vai desde a divisa lá do Egito até o Eufrates. Israel hoje é do tamanho aqui do estado de Sergipe. Olha como ele é pequeno. E Sergipe é o melhor estado, é o menor estado de nossa federação.
Pois bem, Israel é do tamanho do estado do Egito. E já faz aquilo tudo que faz lá, né? Todo o Oriente teme Israel, com o poderio que eles têm, bélico, enfim. Mas Israel será muito, muito maior no milênio. Tá certo? Promessas feitas a Abraão. Basta ler lá em Gênesis. As dimensões, a geografia, né? Porque Deus prometeu isso a Abraão. Ele fez a boa escolha. Na escolha de Ló, ele escolheu as verdes campinas, foi para lá. E olha os resultados. Não foi somente aqueles reis que entraram lá, que levaram ele e toda a sua família e todos os seus empregados. O problema maior foi a destruição, que ele perdeu todos os seus bens ali. Tanto é que ele saiu, como diz no adágio popular, né, só com a roupa do corpo e levando consigo as filhas. Todos os seus bens, toda a sua fazenda foi ali queimada. Quem estava ali foi tudo queimado junto. Viu só? Corrupção total, ou seja, destruição total. Não deixou de ser uma semeadura na carne, né? Por quê? Porque os seus olhos se encheram com a beleza da região, né? Quem sabe se fosse Abraão que ficasse ali, seria diferente a situação. Mas eu pergunto e digo, quem sabe, não é? Eu só sei que Ló foi para lá. E a maldade dos homens é que atraiu a ira de Deus. Não foi Ló nem sua fazenda. Mas como ele estava no meio, tudo o que era seu ficou envolvido. Além dos problemas, porque quando os reis também atacaram, os reis atacaram a região, não foi somente Ló em si. Quando os reis atacavam, era para levar despojos, o que tinha de melhor, do bom e etc. E ali, a Bíblia que diz que Ló, a família, o seu pessoal foram levados. Mas tudo leva a crer que mais gente também. E agora vem a decisão no terceiro subponto, né? Abraão reúne 400 dos seus homens e vai atrás. E consegue salvar o seu sobrinho, sua família, seus bens, seus negócios. Por quê? Além de Abraão não ter nenhuma mágoa de Ló, porque foi ele até quem propôs a separação, ele tinha uma responsabilidade sobre aquele moço. Era sobrinho dele e foi ele quem levou. A Bíblia não diz quantos anos Ló tinha na época, mas o pai dele havia falecido, que era o irmão de Abraão. Então, certamente Abraão se tornou o seu tutor, uma espécie de pai adotivo. Talvez seja por isso que ele o tenha levado, né? Então ele se sentia compromissado, era seu parente, era seu irmão. Ele mesmo disse, né? Não vamos brigar por conta disso, nós somos irmãos. Olha aí. Olha o coração pacífico do velho patriarca. Num segundo momento, repito, ele propôs a separação. Ele propôs que ele escolhesse. E agora ele parte para defender o seu parente, o seu sobrinho, o seu filho, entre aspas, não é? Adotivo, e consegue êxito. Derrotou aqueles reis, trouxe tudo de volta. Ainda diz a Bíblia que ele se encontra ali a partir do versículo 18 a 20 do capítulo 14, que toda essa história está no capítulo 14, leia o capítulo 14 de Gênesis, não somente o 13 que está falando aqui da lição em si, como o capítulo 14 que está falando de toda essa trajetória de Abraão, e a partir do versículo 18 a 20, quando ele se encontra com Melquisedeque, e ali diante de tudo aquilo ali, né, ele dá o dízimo ao Senhor, olha só, não fica com absolutamente nada, os despojos são dados às pessoas que realmente haviam perdido. Coisa linda, viu? A honestidade de Abraão, né? E ele consegue, então, trazer de volta o seu sobrinho para o local, tá vendo?
Ele estava ali vivendo. Olha que foi do capítulo 14 até o 18 ainda, quando lá na frente é que vem a destruição de Sodoma e de Gomorra, por conta da maldade dos habitantes da cidade. Sempre lembrando isto, para que todos entendam que Ló e família não tinha nada a ver com as práticas pecaminosas da cidade, porque Ló tinha conhecimento de Deus por meio do seu tio Abraão. E, repito, no Novo Testamento, ele é chamado de o justo Ló. Está vendo, irmãos? Mas são resultados de escolhas. Tomem cuidado. Mesmo você sendo servo de Deus, crente, se você escolher mal, você poderá se dar mal por conta disso, né? Como resultado, repito, com a destruição, toda a fazenda se foi, não é verdade? Então, tomemos cuidado. Pior ainda é que se houver desvio, o prejuízo não será só físico, mas espiritual, porque sair da presença de Deus significa condenação eterna. Tome cuidado com as suas escolhas. Repito o que disse Paulo, não erreis. Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semear, é isto que ele ceifará. O que semeia na carne, da carne vai ceifar corrupção, destruição e até condenação eterna. Agora, quem semeia no Espírito, segundo a vontade de Deus, só terá bênçãos, vitórias, paz e, por fim, ainda a vida eterna. Gálatas 6, 7 e 8. Vamos então agora ao próximo ponto em seus subpontos. Terceiro ponto, os altares erguidos por Abrão, que se divide em 3 subpontos. Primeiro subponto, Abrão, um construtor de altares. Segundo subponto, mais um altar. E terceiro subponto, o altar em Hebrom e Moriá. Vamos aos subpontos. Primeiro, Abrão, um construtor de altares. Além de ser um homem de fé e obediência, Abrão era um adorador. Ele levantou altares quando passava pelos lugares em consagração e adoração ao Senhor. A Bíblia registra a construção de 4 altares por Abrão. Abrão construiu o primeiro altar em Siquém, que significa ombro. Essa era uma das cidades de refúgio. O altar em Siquém foi erguido em gratidão a Deus pelas bênçãos e promessas que recebeu. Ali Deus apareceu a Abrão e lhe prometeu que daria aquela terra à sua descendência. Gênesis 12, 7. Segundo subponto, mais um altar. Abrão também construiu um altar em Betel, que significa casa de Deus, e ali invocou o nome do Senhor. Gênesis 12, 8. Ele sabia o que era estar na casa de Deus. Não era só um homem de fé, mas um adorador por excelência. Hoje, há muitos crentes que não dão valor à casa de Deus, ao lugar escolhido e consagrado para adorá-lo, mas congregar é um dever de todo cristão fiel. Hebreus 10, 25. E terceiro subponto, o altar em Hebrom e Moriá. É interessante que Abrão foi para Hebrom, que significa união, depois que seu sobrinho Ló separou-se dele. Tal fato nos lembra que em nossa jornada devemos viver em união. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133. Precisamos permanecer no amor fraternal. Hebreus 13, 1. O altar construído em Moriá foi o que mais lhe causou preocupação na alma, pois ele teria que sacrificar seu filho da promessa, Isaque, nesse altar. Gênesis 22, 9. Deus provou a fé de seu amigo. Não foi fácil para o patriarca ouvir aquela determinação. Imagina o coração de pai quando o filho perguntou, meu pai, e ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Em Gênesis 22, 6 e 7. A resposta do patriarca demonstrou toda a sua confiança em Deus. Ele afirmou, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Gênesis 22, 8. Tal acontecimento não foi uma encenação, foi uma prova real que revelou a obediência e a fé do patriarca. Ali, Abraão, diante de Isaque, inocente, edificou um altar, chamou o seu filho e o amarrou sobre a lenha. Isaque poderia ter protestado, mas submeteu-se resignadamente, demonstrando a sua confiança no Deus de seu pai e certamente também o seu. Depois de provado, o anjo mostrou a Abrão um cordeiro para o sacrifício. Pastor Mário Souza. Neste terceiro e último ponto,
Qual é o título? Os altares erguidos por Abrão. Os altares erguidos por Abraão. Aqui contém uma mensagem espiritual profunda e linda. Temos construídos altares a Deus, como fez o patriarca e profeta Abraão. Ele construiu altares em Siquém, em Betel, em Hebrom, em Moriá. Por onde passou? A sua vida era voltada única e exclusivamente para Deus. Em Siquém, um altar de gratidão ao Senhor pela promessa a ele feita de que toda aquela terra e região lhe seria dada a ele e a sua descendência. Em Betel, que significa casa de Deus, ele ali levanta um altar de adoração ao Senhor. Hebrom, que significa união, é um verdadeiro altar de comunhão ao Senhor nosso Deus. E Moriá, o altar do sacrifício, da entrega, do desapego, porque ali ele iria sacrificar ao Senhor Deus o que lhe era mais caro, mais precioso, o seu próprio filho. E simbolicamente ele o fez, né? Porque literalmente ele não fez porque foi impedido. O próprio anjo do Senhor bradou-lhe desde os céus. Ele já estava com a sua mão erguida, cutelo na mão, para baixar e degolar o seu filho. Quando o anjo disse: não faças tal, nenhum mal a teu filho, porque agora sei que temes a Deus. Isso prova que Deus também nunca aceitou sacrifício humano, a não ser o seu próprio Filho Jesus Cristo. Daí os animais serem sempre sacrificados em lugar dos homens. Em lugar dos homens, os animais. É por isso que vem o nome morte vicária. Os animais eram sacrificados em lugares dos homens. E Jesus morreu no lugar dos homens, literalmente. Entenderam, queridos? É por isso que a morte de Jesus é vicária. Morrer em lugar de outrem. E o que é interessante, aquela cruz ali era para Barrabás, inclusive. Lembra, na Páscoa? Que era normal soltar um preso que seria crucificado. Então foi trazido Barrabás. E Pilato disse: a quem quereis que eu vos solte? A Jesus chamado Cristo ou a Barrabás? O ladrão, o salteador das estradas. E a multidão escolheu que fosse Barrabás o solto. Então Jesus morreu no lugar de Barrabás. O que significa que Barrabás representava toda a humanidade. Cada um de nós. Seria ele pendurado naquela cruz, entre os seus dois companheiros de homicídios, de roubos, etc. No que ele foi solto, Jesus foi condenado no seu lugar. E, é claro, ele, Barrabás, passou a representar toda a humanidade. Jesus morreu no lugar de Barrabás por todos nós. E aquele que aceita Jesus Cristo como Salvador, nele, então, tem inteira salvação. Eu sempre costumo dizer que a cruz é o altar de todos os altares. Sobre os altares eram imolados animais em favor do povo. Sangue este que era repetido anualmente.
e o sangue cobria o pecado do povo. Jesus morreu uma só vez, por todas e para sempre. E o seu sangue não cobre, mas tira o pecado do povo, o pecado do mundo. É o que disse João Batista, Evangelho de João 1:29. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, aquele altar de Moriá tipifica o altar do Calvário. Isaac foi o Jesus imolado simbolicamente em Moriá. E Jesus é o Isaac que foi imolado literalmente na cruz, trazendo salvação para todos os homens. Então, tudo o que aconteceu na vida de Abraão tipificava a nossa vida aqui. Assim como em Siquém, ele construiu um altar de gratidão a Deus, faça também o mesmo. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. 1 Tessalonicenses 5:18. Em Betel, ele construiu um altar adorando ao Senhor nosso Deus. Uma total entrega a Deus, reconhecendo o pleno senhorio do Senhor na sua vida. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1, ele disse: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2. E não vos transformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Repetindo o texto, Romanos 12, 1 e 2. Consagração total, integral ao Senhor nosso Deus. Que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, que todo o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. Isso significa que todo o nosso espírito, toda a nossa alma e todo o nosso corpo deve ser oferecido integralmente ao Senhor nosso Deus. Isso significa uma verdadeira adoração, uma verdadeira entrega, porque adorar a Deus significa se submeter a Ele, reconhecer o seu senhorio em nossas vidas. Hebrom, o altar da união. Sim, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João 1:7. Esta comunhão produz união entre nós. É o altar da comunhão, é o altar da união. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Tá vendo? Salmo 133, verso 1. E eles todos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, união, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor. E Deus, pelas mãos dos apóstolos, operava sinais e prodígios. Atos 2, 42 e 43. E, por fim, o altar de Moriá, que é o que deu mais preocupação a Abraão. Pois Deus lhe pediu o filho, e ele não hesitou, e já citei aqui, não é? E aquele altar representava, repito, o Calvário. Isaac representava Jesus, que seria imolado pelo pecado do mundo. É por isso que eu disse e vou repetir. Isaac é o Jesus simbólico e Jesus é o Isaac literal. Isaac é o tipo de Cristo. Cristo é o antítipo de Isaac. Está vendo? O altar dos altares. Homem consagrado a Deus.
Precisamos hoje de homens e mulheres que tenham altar diante de Deus. Coloque tudo sobre o altar de Deus, para que o Senhor domine o teu ser. Quando tudo estiver perante o altar, então entenderás, né, que somente o Senhor é poderoso para tudo resolver e tudo fazer por você e até através de você. Faça tudo isto em fervente oração, em contínua consagração, em permanente adoração ao Senhor nosso Deus. Que todo o teu ser esteja a Ele consagrado. Deposite tudo aos seus pés. Ponha tudo sobre o altar. E como um incenso suave, vai chegar às narinas do Senhor nosso Deus. Vamos ofertar a Ele a nossa vida, a nossa consagração. Então, construir altares significa ter uma vida íntima em comunhão com Deus. Tenha o teu altar particular no teu carro, na tua casa, na tua vida, que você seja sempre um homem, uma mulher de altar diante do Senhor nosso Deus. Na igreja está o altar coletivo, onde todos cultuam ao Senhor. Mas em casa, cada um tenha o seu altar particular. Ore em secreto no teu quarto e Deus tudo te ouvirá e sem dúvida te responderá. Como Adão, melhor dizendo, como Abraão fez e teve os seus momentos com Deus, construindo os seus altares, você também tenha os teus momentos com Deus. Construa o teu altar diante dele. Pense nisto, Deus te abençoe e não falte à escola dominical. Vamos agora à nossa conclusão. Conclusão da lição de número 2. Como homem de fé, Abrão tinha um relacionamento com Deus. E em cada fase de sua jornada, boa ou difícil, ele sempre construía um altar de adoração ao Senhor. Abrão nos ensina a respeito da fé e da adoração genuína a Deus. Que assim como fez com Abrão, venhamos erguer altares ao nosso Pai em gratidão e adoração por tudo que Ele é e tem feito por todos nós. Pastor Mário Souza. Nesta parte final, eu só tenho a dizer a vocês o seguinte: assim como Abraão tinha sua intimidade com Deus, que todos nós também tenhamos esta mesma intimidade com o Senhor. Construa os teus altares. Tome todo o cuidado. E quanto à vida de Ló, eu quero deixar para vocês um versículo interessante sobre a vida dele. Sobre como era Ló. 2 Pedro, capítulo 2, versículos 7 e 8. Leia esse texto e você vai ver também quem era Ló diante do Senhor nosso Deus. O que aconteceu entre eles foram contingências da própria vida, dada a prosperidade de ambos, né? Com as suas fazendas, crescimento nesta vida particular. Mas Pedro nos afirma que Ló era um homem justo diante de Deus e que se afligia com o pecado do povo daquela cidade. Leia com toda atenção. 2 Pedro 2, versículos 7 e 8. E como o próprio Ló era homem justo, e Abraão justo também era, sejamos justos diante de Deus. A Bíblia diz que Noé era um homem justo em todas as suas gerações. Noé andava com Deus. Gênesis 6, 9. Enoque foi um homem tão justo diante de Deus, que andou Enoque com Deus e ninguém mais o viu, porque Deus para si o tomou. Gênesis 5, 24. E Jó, a Bíblia diz que ele era um homem justo, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Capítulo 1 de Jó. Então vocês estão vendo que aonde tem homens e mulheres justos diante de Deus, teremos sempre altares construídos, ofertas sendo oferecidas ao Senhor e chegando como cheiro suave às narinas de Deus. Que a tua vida seja
esse cheiro suave, esse incenso suave diante de Deus. Tenha, a exemplo de Abraão, dos patriarcas e de todos os santos, tenha também o teu altar de oração, de consagração, construído diante de Deus. Deus te abençoe. Ó Deus, querido Pai, te rendemos graça por esta tão preciosa lição. E que, a exemplo de Abraão, Senhor, possamos ser homens e mulheres consagrados a Ti, que tenhamos os nossos altares diante de Ti, revelando assim a nossa comunhão contigo e os Teus mistérios para conosco. Pai Santo, estenda a Tua mão para dar saúde aos enfermos e solução aos problemas. Estas coisas eu te imploro em nome do Teu Filho Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Amém. Amém. O eterno amor de Deus nosso Pai, a excelsa graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo venham repousar sobre todo o povo de Deus, em toda a terra espalhado, hoje e sempre. Amém. Em fervente oração, vem o teu coração, na presença de Deus derramar. Mas só podes fruir o que estás a pedir, quando tu deixares quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que assim dá. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem
deixares